Entre Quatro Paredes é o nome mais conhecido dessa obra de Sartre, que foi publicada pela primeira vez em 44, que tinha o nome Les Autres, né, os outros. Depois você vai se chamar Huis Clos, que numa boa tradução, Entre Quatro Paredes, ou A Portas Fechadas também, né? Também aquela ideia do conclave, né, a porta fechada com chave, que é o que fazem os cardeais na eleição do Papa. Enfim, é uma referência a um espaço fechado. A ideia geral, três personagens, né? Basicamente é um único ato, e basicamente esses três personagens se revelando ao longo desse momento, digamos assim, em que eles existiram num ambiente específico, e esse ambiente específico é o que nos interessa. Essa experiência dessa relação, né, desses três personagens, Inês, Estelle e Garçom, é o que vai nos interessar, né, para esse momento de debate, né, da filosofia sartriana a partir do seu teatro, dessa peça de teatro. Bom, por que é importante esse estar fechado? Porque a existência, por mais que nós tenhamos momentos de fuga, como a peça bem revela, nós temos momentos que nós dormimos, a possibilidade, digamos assim, de entrar em coma, enfim, de haver uma interrupção efetiva dessa consciência existente, mas efetivamente o estar ali nesse ambiente é estar no ambiente da existência humana, que é o ambiente da consciência humana. A nossa existência, por mais que ela dure 20, 30, 50, 100 anos, né, pessoas que vivem bastante, ela é quase que uma continuidade ininterrupta desde que começa. Quando é que começa essa existência? Quando ela se torna consciente? Não, muito antes da consciência, desde o útero, desde o nascimento. Mas há um dado momento em que essa consciência reflete, ela constitui uma memória. E essa reflexão e essa memória serão a linha mestra de cada uma das existências. Ou seja, nós existimos quase que ininterruptamente. Porque todas as interrupções da consciência não são exatamente modos de existir no mundo. A gente não se pensa como existindo dormindo. Claro que a gente se recupera como tendo dormido quando se acorda, mas enquanto estamos dormindo, a gente efetivamente dorme. E quando a gente acorda, a gente retoma a consciência no momento da noite anterior, quando ela adormeceu. Então é essa ideia de que a nossa existência está toda pautada pela consciência que nós temos do que nós somos e do que é o mundo. Então, para começo de conversa, esses personagens, né, essas pessoas não são almas que estão meramente no inferno, ainda que isso possa ser compreendido com a constatação do Garçom, né, o inferno são os outros, nós vamos chegar lá. Efetivamente, essa é a condição humana. Não é preciso morrer e ir para um lugar onde não se morre para se alcançar essa consciência ininterrupta. Consciência ininterrupta que se revela de vários modos e em vários momentos. Eu vou aproveitar então essa primeira intervenção, esse primeiro vídeo. Ele está circunscrito à cena 1, né, de Huis Clos, né, de Entre Quatro Paredes, nessa tradução que é a mesma que foi disponibilizada, e ela tem uma paginação, então eu vou aproveitar essa paginação, página 2. O que a gente tem ali é esse personagem, né, num determinado espaço, num determinado ambiente, em que ele se faz algumas perguntas. Por exemplo, tem aquele momento em que ele pergunta por espelhos. Como? Bem, não se estava brincando. Nem espelhos, nem janelas, naturalmente. Nada que seja frágil, com súbita violência. E por que me tomaram a escova de dentes? Aí está a dignidade humana que volta, é formidável, diz ali o que está recebendo. Né? Ele diz mais, e mesmo a última fala da página 2, e mesmo porque, e por que olhar nos espelhos, ao passo que esse bronze, infelizmente, de novo, a impossibilidade de sair desse ambiente de consciência, dessa reflexão, senão pelo olhar do outro. Nós temos a capacidade, a possibilidade de nos voltarmos para nós mesmos, esse é o momento da reflexão, refletir é isso, né? É o modo de ser para si que faz esse movimento negativo em relação ao em si e é sempre devolvido a si mesmo. Então, a gente chega ali naqueles momentos que nós já vimos, do ser para si, que é o seu passado, ao modo de não sê-lo mais, e é ainda o seu futuro ao modo de não sê-lo ainda. Mas esse presente que vai se encaminhando entre o passado e o futuro,
ele ocorre nesse ambiente de liberdade como uma continuidade, uma linha consciente que se compreende a si mesma, que acumula informações, que revê, né, digamos assim, a própria existência. Então, essa consciência que não pode fechar os olhos. O fechar os olhos, o olhar-se no espelho, né, o poder objetificar-se, ele está sendo impedido aí porque isso não é possível no ambiente da consciência intencional, quando situada no mundo, senão por um ato de má fé. Então, é por um ato de má fé que eu nego aquilo que sou, em função de um deveria ser, que eu tento convencer outras pessoas, ou seja, o olhar do outro, a reconhecer em mim aquilo que eu gostaria que ele reconhecesse, ou seja, que ele me visse por meus olhos. E eu tenho essa necessidade do olhar do outro. Então a gente tem aí o ser para si numa relação, ainda não, né? Está sendo apresentado apenas o ambiente, como esse ambiente da consciência, que é a autoconsciência, ou seja, que é reflexão, que se volta para si mesma, mas que é incapaz de escapar de si mesma. Quer dizer, ela é translúcida, ela se vê, né? Ela se reconhece nesse movimento. E não adiantaria fechar os olhos. Na página 3, na cena 1, né, a continuidade da cena 1, esses demais elementos são apresentados. Por exemplo, a terceira fala, finalzinho dela, já sei, é a vida sem interrupção. Nós temos a ilusão de que a vida se interrompe enquanto dormimos, mas efetivamente a consciência ela continua de onde parou, já antecipei isso. Mas nesse ambiente não há olhos, porque não se dorme, não há pálpebras para ter esse mísero instante, né, de apagamento do mundo. O que é o apagamento do mundo? Pensemos numa pessoa uma mãe, que na iminência de reconhecer o seu filho morto num atropelamento, por exemplo, desmaia. Esse desmaio é uma tentativa de apagar o mundo. Então, a nossa possibilidade de escapar dessa consciência que se volta sobre si mesma e nos condena, nos encaminha, nesse ambiente está sendo negado, porque efetivamente o mundo é isso. O mundo da existência humana é um mundo que está sempre partindo desse olhar alheio e da impossibilidade de apagar, de fechar, de esconder, ou mesmo de ter esse átimo, né, de paz, que é piscar o olho. Bom, isso está na página 3, conforme eu disse. De suas pálpebras, nós batíamos as pálpebras. Chamava-se a isso piscar. Um pequeno relâmpago negro, uma cortina que cai e se ergue. Deu-se a interrupção. Os olhos se umedecem, o mundo se aniquila. Não pode imaginar como era refrescante. 4.000 repousos por hora. 4.000 pequenas evasões. 4.000, digo eu. Como é? Então, vou viver sem pálpebras? Não se faça de bobo. Sem pálpebras, sem sono, é a mesma coisa. Nunca mais hei de dormir. Como poderei me tolerar? Né? Que é a ideia de permanecer sempre. Mas a gente se tolera depois da noite de sono, nos retomando, né? Como aquele que... Como se o tempo dormido fosse uma piscadela mais longa, que interrompe por alguns instantes, ou por alguns segundos, ou por uma noite inteira, aquilo que é o mundo. Mas esse mundo ele permanece, né, como em si, que é, e esse em si se revela com os desafios que ele tinha na noite anterior no dia seguinte. E a consciência os reconhece de imediato. A consciência se reconhece como sendo de imediato, então ela não volta atrás, ela não tem como escapar de si mesma. Se assim é na existência, isso fica mais apresentado, né, de maneira mais caricatural nesse ambiente que depois será entendido ou compreendido como uma espécie de inferno, né, em que não há grelhas, em que não há brasas, que não há espetos para demônios, né, para fustigar as pessoas, mas o inferno são os outros. Porque o infernal da existência é exatamente a existência do outro, é o ser para o outro, aquele que tende a me revelar o que eu sou. Porque a minha consciência já é esse percurso, já é a impossibilidade de negar para mim mesmo aquilo que sou. Mas até essas piscadelas, ou seja, esse tempo de sono, esse apagar-se da consciência é negado. E efetivamente assim que é uma existência. A existência, como diz o Sartre na Náusea, ela só é aventura quando é narrada justamente por isso. Ela exige uma série de ligações que só o final pode dar o sentido total. O sentido parcial da existência nós sempre vamos construindo, né, nesse jogo com o olhar do outro, o sentido
geral só pode ser resolvida depois que o indivíduo deixa de ser, né? Depois que ele morre. Nesse caso aqui, não se trata deles terem efetivamente morrido, embora a história conte assim, mas é a permanência dessa consciência. Não haveria sofrimento maior do que ter que se mostrar ao olhar do outro como aquele que cometeu crimes, que cometeu erros graves, que cometeu pecados, e ser olhado pelo olhar do outro. Isso é muito pior, no fim das contas, do que aquilo que seria, no imaginário popular, um inferno em que as pessoas são fustigadas, que são queimadas, são torturadas. Não existe tortura maior, né, ou pior do que essa impossibilidade de apagar a própria consciência, sobretudo conforme a gente sabe já, né, já tendo lido a peça, que conforme vai acontecer daqui a pouco, as duas outras personagens aparecerem e o jogo infernal da existência efetivamente começar a se revelar. E o que vai se revelar é o que eles foram. E os três foram algo a ser escondido. Mas o olhar do outro não perdoa, né? Ele não permite que assim aconteça. E mesmo a consciência, uma vez que ela tem essa revelação do crime cometido, ela não pode negá-lo para si mesma.